A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Permita-me compartilhar convosco uma singela porção da santa e bendita Palavra de Deus. Conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, leiamos o texto bíblico que está presente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, onde a epígrafe do texto diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuam mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E você pode dizer amém por esse texto. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, este texto que acabamos de ler fora escrito por Lucas
e ele escreveu Atos dos Apóstolos por volta do ano 63 depois de Cristo. E conforme alguns historiadores bíblicos, este fato ocorreu, este acontecimento ocorreu por volta do ano 37 a 44, quando Herodes Agripa I reinava. Amados, e este texto então nos mostra o cuidado que Deus tem para com os seus servos, para com aqueles que o servem em espírito e em verdade. E foi isto que aconteceu com Pedro. Pedro estava próximo para ser morto, pois Tiago já havia sido morto à espada. E Herodes, um homem perverso, viu que isso agradara aos judeus, maltratando os irmãos que faziam parte da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva mostra-nos o verso 11, que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então o verso 11 mostra o resultado da oração. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o verso 5 fala que a igreja fazia contínua oração por ele. E o verso 11 mostra o resultado da oração que a igreja fazia. Então vale a pena orar, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena pedir ao Senhor, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Aleluias! Amados, e então o Senhor enviou um anjo para livrar Pedro da prisão diante daqueles 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados que guardava Pedro. Amados irmãos, porque para Deus nada é impossível. E Pedro estava dormindo na prisão. De repente, o anjo toca em Pedro e fala: Pedro, levanta-te. Aleluias. Calça aí as suas alparcas, coloca a sua capa e vem comigo. Oh, glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro achava que era alguma visão que ele estava tendo. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, e Pedro seguia, as portas iam se abrindo, aleluias, automaticamente, e de repente Pedro já se viu na rua, e o anjo se apartou dele, e ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. E os judeus esperavam era a morte de Pedro. Mas a vida de qualquer pessoa está na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele tem um tempo para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, diante desse texto bíblico, aqui lemos: eu não sei o contexto da tua vida, mas eu sei que a tua vida está nas mãos de Deus. Você pode ter recebido um diagnóstico médico desfavorável a você. Não temas, aleluias, não temas. Tão somente confia no Senhor, que o Senhor é poderoso para te curar, para te livrar,
para te abençoar, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Permita-me fazer uma oração por você e sua família. Senhor Jesus Cristo, na autoridade da tua santa e bendita palavra, eu oro, intercedo e suplico a favor do teu filho e da tua filha, que necessita de um milagre agora, necessita de um livramento agora, necessita de uma bênção agora. Senhor, necessita de uma vitória agora. Opera um milagre. Senhor, estende a tua mão para operar maravilhas sobre a vida de cada um de nós, os teus servos, que fazemos parte da tua igreja. Abra a porta do emprego aos desempregados, Senhor, e aqueles que têm sonhos, projetos, Senhor, que tudo possa ser estabelecido, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade e da forma que tu queres, para que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Pois em nome de Jesus nós oramos a ti, confiante na tua resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.